E eu quero trazer uma palavra hoje à noite, que eu fui muito exprimida, né? Eu pensei assim, acho que eu não vou chorar tanto hoje de noite, né? Mas eu estou achando que vou. Porque eu fui muito exprimida com essa palavra aqui. Eu fui muito exprimida, eu fui muito constrangida, eu fiquei com muita vergonha de Deus. Eu nem sei expressar para vocês corretamente como que eu me sentia. Enquanto essa palavra aqui estava sendo gerada, enquanto nós orávamos com meu esposo, enquanto os textos, né, vinham da parte de Deus. Mas eu fiquei com muita vergonha de Deus. E eu falei para meu bem, não vai ser, não sei como que vai ser pregar essa palavra domingo, né? Mas ele orou comigo, disse o que ele quiser. Ele vai falar para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Então, a palavra hoje, ela não tem muitos comentários. Ela só tem muitos textos. Bíblia de ponta a ponta, né? E talvez por isso estamos tão perdidos nessa noite. Coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Diga assim: Espírito Santo, eu estou aqui nesta casa de oração para ouvir a sua voz, que o Senhor comigo na minha individualidade, segundo as minhas necessidades. Então fale comigo, faça aquilo que está proposto no teu coração a meu respeito. Amém. E o tema dessa palavra é uma oferta sem defeito. E dinheiro aqui é a coisa mais insignificante que você vai encontrar, porque o dinheiro é o mínimo que essa oferta aqui refere. Eu quero ler com você o que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1, da Nova Bíblia Viva, que diz assim: não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Forte, né? Você já pensou? Você apresentar algo a Deus e ele se ofender com o que você está dando? Dá para você imaginar, né? Como que vai ser hoje. Na NVI, o mesmo texto diz assim: não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha algum defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Gente, quando a gente estava lendo esses textos e olhando esses textos, eu comecei a ler, e essas palavras, elas saltavam da Bíblia, saltavam do meu espírito. E Deus começou a falar muitas coisas comigo. Algumas vezes, você trouxe ofertas que ofenderam a sua vida. Algumas vezes, quando oferta me ofendeu. E o Espírito Santo foi trazendo para mim memórias, lembranças. E eu pensei, Deus, eu apresentei para ti coisas. E a minha própria, de forma, para mim, Rami, você está me ofendendo. Isso está sendo detestável para mim. Queridos, eu comecei a chorar, e eu comecei, né, a pensar em tantas coisas. Mas o Espírito Santo trazendo convicção no meu espírito, de comportamentos e atitudes, que para alguns seriam muito simples. Mas o Espírito Santo começou a compartilhar comigo: Rami, isso me ofende. Esse comportamento me ofende, porque sua vida é para ser uma oferta no altar para mim. E à medida que eu fui ouvindo essas palavras, eu estava falando de manhã que eu tenho uma aliança com o Senhor de leitura da palavra já há uns 6 ou 7 anos, que no ano todo eu leio a Bíblia e faço minhas anotações, e quando começa outro ano eu começo de novo, e assim vai.
Gente, eu já li esse texto aqui, eu não sei nem quantas vezes. Mas quando eu li nessas versões, e nós estávamos estudando essas palavras, elas, parece assim que elas saíam da Bíblia. E elas vinham de encontro ao meu coração. E me desafiaram de uma forma que eu não sei explicar para vocês, como que eu fui assim tão desafiada. E quando você olha o Antigo Testamento, você vai encontrar pelo menos 5 tipos de ofertas. Por isso que eu estou te falando aqui que o dinheiro é o mínimo do mínimo. Você vai encontrar 5 tipos de ofertas. Uma, a de holocausto, que é a mais conhecida, né? Aquela que é queimada, aquela que, né, a fumaça sobe, aquela que é mais contada para nós pelas histórias da Bíblia, pelos relatos da Bíblia. Mas também tem a oferta de manjares, né? Aquela oferta deleitosa. Tem o sacrifício pacífico das pombinhas, que também não é tão comentado, mas ele tinha o seu significado na história de Israel. Tem a oferta pelo pecado, e essa é muito clara, é quando alguém pecava, quando alguém fazia algo errado, então chegava naquele dia do sacrifício, ele tinha que oferecer uma oferta pelo pecado. Era um ritual. Mas ele também tinha a oferta dos frutos do campo. E também, né, a oferta que era feita com os animais. Ou você oferecia os frutos do campo, ou você oferecia os animais. Agora, observe uma coisa, que quando o sacrifício, ou a oferta, que era basicamente a mesma coisa, o sacrifício ou a oferta era basicamente a mesma coisa, quando se tratava de um animal, aí a coisa ficava delicada. Aí ela precisava ser 100% sem defeito. Não podia ter defeito de forma alguma, porque aí se aplicava a esses dois textos que eu li para você. Se ela viesse com defeito, ofendia a Deus e era considerada detestável. Agora, deixa eu te perguntar. Quando nós trazemos a oferta ao Senhor, quando nós fazemos um sacrifício ao Senhor, o nome já diz ao Senhor, é para quem? Para Deus, não é? Mas parece que a gente coloca um véu, parece que a gente coloca assim um tampão nos nossos olhos, e a gente se esquece para quem a gente está dando. Parece que a gente se esquece para quem a gente está fazendo. A gente se esquece para quem estamos nos movendo. E aí as advertências, elas são muito pesadas, mas existia razões para essa exigência, de ser sem defeito, de ser perfeito, de não ser maculado, de não ser doente, de não ter nenhum defeito. Existiam razões para essa exigência. E são essas razões que eu quero ver com você hoje à noite. A primeira delas é porque essa era uma exigência da lei para todos eles. A gente muito conhece a lei como a lei de Moisés, né? Sempre a gente não se refere assim à lei de Moisés. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A lei de Moisés era a lei de Deus. O mentor, o criador, quem originou a lei, não foi Moisés. Moisés foi apenas o comunicador da lei. Estão me acompanhando nisso? A gente diz a lei de Moisés, mas é só uma forma de nós falarmos. A lei, ela era de Deus. Deus tinha dito a lei. Deus tinha formatado a lei. Ele tinha ensinado e tinha usado simplesmente Moisés como comunicador. Como aquele que estava trazendo a comunicação. Então, queridos, olha só o que diz Levítico, capítulo de número 22, a partir do versículo 17. Olha só o que diz. Disse mais o Senhor, disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes, qualquer um, vou colocar qualquer um da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que apresentar a sua oferta,
quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, ou seja, para que eu aceite, diz o Senhor, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis. Porque não seria o quê? Não, leia direito. Não seria o quê? A vosso favor. Caiu a ficha? Não tinha nada a ver com Deus nesse sentido. A oferta sem defeito que ofendia a Deus, quem perdia não era Deus. Quem perdia? Quem estava ofertando. Dá para você sentir aí agora? Como que isso aí é sério? Deus estava dizendo, olha, Neiva, se você me apresentar a sua vida com defeito no altar, vai ser detestável, vai me ofender, vou me entristecer, mas eu não vou perder nada. Quem vai perder, Neiva, é você. E foi isso que Deus falou para mim. Rame, sua vida apresentada no altar com defeito, eu não perco nada. Eu me ofendo, é detestável para mim, mas a única pessoa que perde, Rame, é você. A única pessoa que perde é você, porque você não vai receber do meu favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, ou do gado, ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Então Deus estava dizendo, olha, eu não perco nada. É você que está perdendo. E aí, querido, Deus começou a falar muito ao meu coração. Avalie, Rame, como está a sua vida. Avalie como é o seu procedimento para comigo. Como é o seu comportamento. Porque mais do que qualquer coisa, é a sua vida que é apresentada no altar. Quando a gente fala de oferta, logo a gente pensa em quê? Dinheiro. Queridos, mas antes de nós trazermos qualquer dinheiro no altar, seja na obediência da devolução fiel do dízimo, seja quanto a uma oferta generosa, antes disso, antes do dízimo chegar, antes da oferta chegar, deve chegar o meu e o seu coração no altar. E às vezes, queridos, nem o nosso coração chega, e às vezes nem a nossa fidelidade no dízimo, porque dízimo era coisa de lei. E a lei é de quem? De Deus. Ah, não, eu vou devolver dízimo, vou fazer oferta. Meu irmão, dinheiro deve ser o mínimo dos mínimos que a gente deve ser fiel. A gente deve ser muito fiel no dinheiro, porque o dinheiro é o mínimo que a gente pode ser fiel. Tem um ditado no meio cristão que é muito verdade. Se eu entreguei meu coração para o Senhor, meu bolso é todo dele. Mas se o meu bolso eu não consigo dar para o Senhor, meu coração ainda não chegou no altar. E sabe, queridos, essas coisas começaram a me constranger, começaram a me quebrar durante essa semana. E deixa eu chamar a sua atenção para a segunda razão. A segunda razão é porque nós procuramos dar o nosso melhor para quem nós queremos honrar. Sim ou não? Se eu quero honrar alguém, eu vou dar o melhor que eu posso. É ou não é verdade? Se eu quero honrar uma pessoa, vamos só supor que eu quero presentear uma pessoa. Se eu sei que aquela pessoa, por alguma razão, ela não come carne, você acha que se eu quero honrá-la, eu vou dar carne para ela? Se eu sei que aquela pessoa gosta de comer peixe, se eu quero honrá-la, o que eu vou dar para ela? Peixe. Se o Senhor está dizendo, olha, você quer me honrar, me dê sem defeito. Se for com defeito, não é honra,
para mim. Entende o que eu estou te falando? Então, quando a gente quer honrar alguém, a gente dá o melhor, que aquela pessoa se agrada. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falo isso para as pessoas abertamente. Você quer me agradar, não me leve numa churrascaria. Você vai jogar seu dinheiro fora. Eu vou comer por educação, para você não passar vergonha. Não é por mim, não. É por você, para você não passar nenhum vexame. É mais ou menos isso que o texto, que a palavra está dizendo. Jesus, olha, falei, eu não vou perder nada, quem vai perder é você. Você quiser mesmo me agradar, você quiser me fazer um agrado, alguma coisa que vai ficar na minha memória, vai ficar guardado, me leve numa peixaria. Me leve para comer peixe. Vai junto, né, irmã? Glória a Deus. Você entende? Tem mulheres que amam sapatos. E eu conheço algumas delas. Irmã, eu faço minhas economias, dou um sapato para ela. Que vai adiantar eu chegar com uma bolsa. Ela vai dizer, pastora, obrigada. Mas vai ficar lá, entre outras. Quem está me entendendo aqui? Quando se quer honrar alguém, se dá o melhor que se tem e se dá aquilo que a pessoa gosta. O negócio vai apertar aqui. Quero ler com você o que está em Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Aí o cinto começa a apertar. Ele diz assim: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda me perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Pega um peixe podre, pega um animal estragado e leva lá de presente para o governador, vê se ele vai aceitar. Pega, leva lá para o prefeito e vê se ele vai aceitar. Pega, entrega para um vereador, para um deputado, para um juiz, para um advogado, para um comerciante, para alguém de respeito e veja se ele vai aceitar. O Senhor estava dizendo, as autoridades sobre vocês não aceitariam e vocês querem que eu aceite? Era isso que o texto estava dizendo. O Senhor chega ao ponto de dizer aos sacerdotes e à congregação, deem aos homens e veja se eles vão aceitar. Aí vocês acham que eu vou aceitar o estragado, o podre, o imundo? Vocês acham que eu vou aceitar? Diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Aceitará o Senhor a você com essas ofertas? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Querido, Deus começou a me constranger nisso, e Deus falou, Rami, você já pensou se eu mandasse fechar a porta da igreja para que você não entrasse, porque sua vida iria me ofender? É isso que o texto está dizendo. Se alguém pudesse fechar a porta para que não entrasse, para me oferecer. E ele vai dizendo,
não tenho prazer em vós. Queridos, nunca queira que Deus diga isso a seu respeito. Feche a porta para que ele não entre. Feche a porta para que ela não entre. Porque a vida dela me ofende. Porque a vida dele me envergonha. E o texto diz: eu não tenho prazer na vida dele. Eu não tenho prazer na vida dela. Queridos, eu fiquei tão constrangida diante de Deus. Eu comecei a chorar naquela mesa. E eu falei: Senhor, nunca permita. Porque o texto fala direto aos sacerdotes. E depois ele estende à congregação. E eu falei para o Senhor: Senhor, nunca permita. Nunca permita que alguém tenha que fechar aquela porta daquela congregação para que eu não entre, porque a minha vida imunda envergonha teu nome. Nunca permita que eu ouça de ti: eu não aceito você. Porque o seu comportamento é tão imundo na minha presença que me é detestável. Parece duro isso que eu estou dizendo para você, mas é o que a palavra está dizendo. Eu não estou acrescentando nenhuma vírgula, nada. E o Espírito Santo começou a falar comigo, dizer: Rami, cuida de você, porque a promessa que eu fiz de que eu vou voltar para buscar os meus, eu vou cumprir. E você vai estar pronta quando eu voltar. Queridos, aquilo começou a me constranger, aquilo começou a me quebrar. E eu pensei: meu Deus, se o Senhor voltasse agora, será que eu realmente estava pronta? Porque, queridos, Jesus ele vai voltar e você pode estar dormindo. Jesus vai voltar e você pode talvez estar dando comida para o seu filho, você pode estar no seu serviço trabalhando, eu não sei, mas o certo é que Jesus vai cumprir a promessa dele de voltar e nós precisamos estar prontos. A nossa vida não pode estar meia boca. A nossa vida não pode estar pela metade. A nossa vida não pode ser uma oferta detestável. A nossa vida não pode estar com defeito. E aqui eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de vida no altar. E, queridos, aquilo começou a me constranger, aquilo começou a me quebrar, essas palavras. Eu li esses textos e esses textos saltavam. E eu comecei a ficar tão desafiada, queridos, que eu nunca quero ouvir isso do Senhor. E o desejo do meu coração, como sua pastora, é que você saia daqui hoje à noite dizendo: no que depender de mim, eu nunca vou ouvir isso do Senhor. No que depender de mim, a minha vida vai ser sempre uma oferta aceitável ao meu Criador. Sabe, queridos, que a nossa arrogância, que a nossa mesquinhez e a avareza da nossa carne nunca nos permita ouvir isso do Senhor. Que tudo isso não faça com que a gente chegue no altar e Deus diga: afasta-te de mim. Parece sério, e é muito sério. E sabe, queridos, quando eu estava lendo isso, preparando essa palavra com meu marido, eu me lembrei da minha meditação da noite anterior, e aí eu fui quebrada, mais ainda. Quem me acompanha nas redes sociais tem percebido as minhas postagens, e eu sempre estou colocando lá citações de Charles Haddon Spurgeon. Eu estou fazendo uma meditação dos pais da igreja, e eu estou fazendo a dele, precisamente, e eu medito de manhã, e eu medito de tarde, porque tem as meditações matinais e as noturnas. E naquela noite, o texto da meditação era Gênesis capítulo 41, verso 4, quando ele fala do sonho de Faraó. E ele tira uma citação e diz assim: as vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, à vista